pelo Instagram. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. É mais uma live que eu estou fazendo hoje em função do mês do autocuidado. O autocuidado que eu me refiro sempre é o OMS, o autocuidado que é o conceito da OMS, que são atitudes que nós todos devemos tomar para o bem da nossa própria saúde. São 7 pilares, não vou ficar me alongando muito aqui para falar dos 7 pilares, mas na semana passada eu conversei sobre um desses pilares, que é literacia em saúde, que é muito mais amplo do que eu conversei com o Diogo Sponchiato na semana passada, que é o princípio de tudo, que é ter acesso à informação de qualidade. Né? Então, fake news tem tudo a ver com isso, e o Diogo foi ótimo aqui, a presença dele por aqui nos ajudou bastante. Assim como na próxima semana eu vou continuar falando também de outras maneiras, no aspecto de autocuidado. E por que eu resolvi fazer isso? Primeiro, que é o mês do autocuidado, que é 24/7, é o Dia Internacional do Autocuidado, que você tem que se cuidar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, esse é o princípio básico. Então, o dia oficial do autocuidado é 24/7, se autocuidar 24 horas por dia, 7 dias da semana. E então eu resolvi fazer essas lives todas as quintas-feiras, convidando alguns amigos queridos que são especialistas nas suas áreas. E também o autocuidado ele vem se mostrando no mundo inteiro como uma alternativa de otimização do sistema de saúde. Então eu chamei esse pessoal aqui para a gente começar a perceber o que é possível ser feito. Na semana passada nós falamos como evitar fake news, como acessar informação de qualidade em saúde, especificamente em saúde. E hoje nós vamos falar de um outro pilar que é a atividade física. A atividade física, como vocês sabem, é super importante, é muito relevante para os dias atuais, só que é muito cheio de mito. A atividade física, todo mundo fala, mas qual que é a comprovação? O que tem a ver a atividade física no nosso dia a dia? Qualquer um pode fazer. E aí eu convidei o meu amigo Samir Daher, que eu vou chamar ele para entrar aqui. Deixa eu ver aqui, cadê você, Samir? Está aqui. Já vou. Ele já vai entrar, aguardando o Dr. Samir. O Dr. Samir, ele é especialista. Olha ele aí. Como vai? Tudo bem, César? Tudo em ordem. Só aumentar o som um pouquinho aqui, que ele ficou baixo. Ok. Pronto, agora tá bom. O Dr. Samir, ele é um fera, um craque em medicina esportiva. Então, ele é um convidado bem importante para hoje aqui, a gente tirar todas as dúvidas com ele. Eu vou ficar atento aqui nas perguntas que chegarem, mas a gente vai anotar as perguntas e, eventualmente, o que a gente não puder responder hoje, a gente responde depois. Mas, Samir, muito obrigado por você ter aceitado esse convite aqui. Super obrigado mesmo. Eu sei que a tua agenda é corrida, atropelada, mas não cansativa, porque você tem preparo físico para isso. Então, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. O que levou o menino Samir a virar o doutor Samir Daher, especialista em medicina esportiva? Conta pra gente, Samir. Ô, César, imagina, uma gentileza sua. Muito obrigado aí pela convite, pela participação, uma honra estar aqui. Então, o cansaço para as coisas boas a gente supera, né? Então, não tem muita preocupação. Medicina esportiva é uma paixão, né? Acho que eu fui atleta quando era jovem, ou mais jovem, né? E isso sempre me fascinou. Então eu gostava muito da questão ortopédica. Às vezes tinha um colega de competição ali, de treino, que se machucava, então aquilo me deixava agoniado, queria resolver. E naquela ocasião não tinha medicina do esporte no conceito atual, era algo que alguém que militava num clube de futebol, um clube esportivo, ele dizia ali que fazia medicina esportiva, eram pouquíssimos, né? Então eu fui para a ortopedia, minha área de atuação, minha formação é em ortopedia e traumatologia, mas sempre acompanhei em paralelo aí o desenvolvimento da medicina esportiva. Quando eu terminei minha formação em ortopedia, imediatamente eu fiz uma pós-graduação em medicina esportiva, e aí as coisas começaram a mudar um pouquinho, a própria entidade, a sociedade
Brasileira de Medicina e Esporte, ela teve uma mudança na sua estrutura, e eu fui, logo em seguida da minha formação, fui convidado para assumir a Confederação Brasileira de Handball, como médico da equipe, que eu conhecia ali o pessoal, os atletas que eram da seleção, a comissão técnica, então eu recebi um convite, paguei do meu bolso muitas vezes para viajar, não era algo que a gente fazia porque gostava, né? Coisa de paixão. Mas depois... Coisa de paixão. Oi? Coisa de paixão. Sim, sim. E às vezes não tinha espaço com o clube, eu falava, não, mas eu vou, eu pago minha passagem, eu quero ir. Então a gente conseguia dessa maneira, estar envolvido. E ali foi uma grande escola para mim. Eu fiquei 10 anos na Confederação de Handball, cheguei até como membro da Federação Internacional de Handball, pelo Comitê Olímpico Internacional. Então esse convívio com atleta de alto rendimento, com a gestão de uma confederação, organização de campeonato mundial do departamento médico no campeonato mundial, por exemplo, foi uma grande escola, e outras que aconteceram por aí. E dessa forma, quando eu já, um pouco mais tarde, na própria ortopedia, enveredando para traumatologia esportiva, e eu olhava, comecei a perceber que no consultório, quando eu atendia os pacientes, muitas vezes, não um atleta, um indivíduo normal, chegava com uma dor nas costas, a queixa dele era uma dor no joelho, enfim, coisas corriqueiras que são habituais aí dos pacientes no dia a dia. Eu orientava o paciente a fazer a ginástica no consultório, falava, olha, dona Maria, a senhora vai fazer isso aqui, tá vendo? Fica em pé aqui, vamos fazer assim, orientava, fazia a posição e tal. Tem que fazer esse exercício, o seu João, o senhor tem que fazer, o fulano faz. E quando eles retornavam com a minha orientação e executavam a minha orientação, eles voltavam com um resultado satisfatório. Eu falo, opa, mas essa não era a função do médico. O médico tem que fazer o diagnóstico e quem faz essa função muito bem é o professor de educação física. E, na ocasião, eu acabei encontrando o professor de educação física que queria fazer o mestrado, e pediu para me acompanhar no ambulatório. Falei, poxa, aí papai do céu ajuda, né? E aí nós começamos essa parceria, eu atendia o paciente, encaminhava para ele, que orientava e fazia a prescrição do exercício, o paciente ia fazer o seu exercício no seu ambiente, na academia, em casa, onde ele tinha a disponibilidade, e voltava com os resultados expressivos. Aí entrou o conceito da medicina do exercício, e não a medicina do esporte, né? Onde a gente entende que o exercício físico de maneira regular, como você citou aqui no início da nossa conversa, ele traz os benefícios para o indivíduo que hoje, naturalmente pela pandemia, está todo mundo no isolamento ou saindo dele, mas nas condições normais, os grandes centros urbanos, principalmente, dificultam cada vez mais essa prática regular de atividade física. Então, esse conceito que o sedentarismo ainda ele é elevado, já diminuiu, mas ainda é elevado na nossa população. E mais, as doenças crônicas que vão surgindo próprias do envelhecimento, a gente começa a perceber que o exercício físico praticado de maneira regular e orientado, ele traz os benefícios e pode interromper esse envelhecimento dinâmico e até, muitas vezes, ser para fins terapêuticos, né? Agora uma questão, o povo quer saber. Vamos lá. Quer saber. Medicina do esporte, essa coisa toda, é só para atleta ou também é para atleta? E como é que é isso? Então, aí está o conceito. Medicina, hoje a própria Sociedade Brasileira e a Federação Internacional de Medicina do Esporte, ela mudou a nomenclatura, que antigamente era só Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E isso já tem aí, acho que talvez 15 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, por aí, que o nome, a nomenclatura, ela foi modificada para a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Tá? Então, a gente, de certa forma, atende os dois com uma nomenclatura que é medicina esportiva, né? Você fica com um pé aqui, um pé ali, um pé no exercício e um no esporte. O esporte em si, ele visa uma competição. A competição contra um adversário, às vezes na própria competição pessoal não, mas é uma competição contra um adversário onde você quer vencer.
Então, ele entra num nível de, digamos assim, ele vai até o limite do corpo humano, às vezes ele ultrapassa um pouquinho o limite, tá? Então, o esporte de alto rendimento, que a gente chama, ele requer uma atenção especial, que faz parte, a medicina do exercício do esporte abrange e olha para esse indivíduo. Só que 98% da população não é atleta. Essa parte da população faz atividade física regular, que aí entra a medicina do exercício. Então, o exercício físico, ele é uma atividade física, ou seja, aquilo que a gente faz que gasta energia é uma atividade física. Quando ele é programado com um objetivo, ele se torna exercício físico. Tá? Então, são dois conceitos distintos. A grande vantagem do exercício é que você pode dosar, você pode monitorar, saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso, se isso está trazendo resultado ou não. O atleta de alto rendimento, se ele não está no limite dele, o outro está, ele perde. Então ele tem que estar sempre subindo um pouquinho mais. Então essa acho que é a grande diferença do exercício e do esporte, no conceito da medicina, mas anterior a isso a gente tem que olhar a saúde do indivíduo e preservar a saúde do indivíduo, aí, atleta ou não atleta. O atleta, ele tem uma motivação chamada quero ganhar o jogo, quero ganhar a competição. Como é que a gente motiva o povo? Qual que é a alavanca do povo? Pela tua experiência, o que você vê? Porque eu imagino que o médico, o educador físico, esse pessoal todo, que a gente vai falar um pouco já desse negócio multidisciplinar, que é importante, mas assim, de um chute inicial, assim, kickoff, dá para motivar as pessoas? Porque o atleta que você estava dizendo, para mim fica muito claro, eu tenho competição no domingo e eu quero ganhar, então eu vou treinar. Como é que para nós que somos normais? Pois é, o atleta, isso é interessante que você comentou. A motivação do atleta é a competição. Ele vai lá e Jogos Olímpicos, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, é a competição. Normalmente o atleta não gosta de treinar. Ele treina para competir. Ele pode treinar 10, 12 horas por dia para competir. Tanto que quando você tira essa competição do atleta, ele desmotiva totalmente, ele não consegue continuar treinando se ele não tem essa motivação. Isso aconteceu, a gente percebeu muito agora nessa pandemia, aí no isolamento, encerra as Olimpíadas, não tem tudo mais. O indivíduo normal, que não atleta, para buscar essa motivação, para ele praticar seu exercício regularmente, a gente faz uma analogia, principalmente naquela motivação intrínseca do indivíduo, e cada um tem a sua particular. Eu posso fazer minha ginástica e treinar. Se eu não gosto de treinar, mas eu treino por quê? Eu quero minha autoestima, eu quero me sentir bem, eu quero me relacionar com os amigos, eu quero tomar uma taça de vinho, um bom vinho no final da semana, então tomar em paz. Então, alguma motivação, ela existe. Se a gente fizer analogia com um atleta que tem a motivação à competição, nós temos a nossa motivação individual, que ela é muito particular. Tá? Mas, de certa maneira, busca de hormônios, que são os hormônios hormônio da felicidade, né? Que na verdade são os hormônios, as endorfinas que trazem esse bem-estar, a gente busca isso, consciente ou inconscientemente. Tá? Eu vou te dizer, eu tenho uma questão metabólica, né? E acho que boa parte das pessoas que estão assistindo agora e vão assistir depois na gravação, tem uma questão metabólica. E assim, os cardiologistas que eu passei, os endócrinos que eu passei, enfim, os médicos todos que eu passei, eles fizeram um trabalho muito bom, mas sempre ficava faltando alguma coisa. Até que eu fui conversar com o médico do esporte, o Dr. Michel, a sua indicação, e me marcou bastante quando ele falou, escuta, o que você quer? Aí eu falei, como assim? Ele falou, o que você não entendeu? Eu falei, não, ele falou, você quer correr uma maratona? Eu falei, não quero correr uma maratona, eu quero me sentir bem, eu quero não ficar aflito quando eu vou fazer um exame de sangue para ter meu triglicérides explodir, etc. Isso é o que eu quero. Ele falou, então tá legal. Eu falei, mas por que você me perguntou isso? Ele falou, não, porque tem um pessoal que senta nessa sua cadeira aí de paciente e acha que vai correr uma maratona, para se preparar para correr uma maratona, ele vai continuar tomando o vinho dele, vai continuar dormindo tarde, etc. Precisa virar uma vida de atleta, praticamente.
Então, acho que aí explica um pouco a expectativa, né, entre dá para fazer a medicina do esporte e a motivação, né? Eu acho que vai um pouco por aí, não? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que esse acho que é o ponto mais importante. O que nós temos que tomar um pouco de cuidado também, mas isso é difícil. E de novo, eu vou citar muito exemplo da pandemia, porque ela está trazendo muito aprendizado para nós. Eu sempre fui um crítico, mudei de ideia, tá? Não continuo mais crítico, não. Eu fui um crítico daqueles indivíduos não atletas que você percebe que se tirar aquela atividade física dele, ele vai entrar em parafuso, vai entrar em depressão, vai falar, não é saudável o extremo. Ok, veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a parar. Eu faço minha atividade, agora diminui muito, mas eu fazia minha atividade física regular, sem esse ímpeto de por exemplo, um corredor, um maratonista, que ele gosta e vai, acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e vai fazer, ele é dependente da ginástica. Sem eu perceber, eu estava dependente da ginástica, parei e a consequência da interrupção ela é orgânica, não depende da minha boa vontade, é químico, né? São os hormônios que não são liberados diante da interrupção. Então, é delicado você se posicionar num sentido, poxa, eu quero fazer, minha motivação é essa, eu faço regularmente, tenho bem-estar. Ótimo, tem que ser dessa maneira, e independente da intensidade que você faça, desde que ela não ultrapasse o seu limite para não causar uma lesão. Então, o exercício físico, com uma competição amadora, com uma questão de um bem-estar, com a questão de uma socialização, olha, eu faço porque eu vou dormir melhor no final do dia, não interessa, essa busca da nossa autocompetição é que é a grande motivadora para fazer atividade física regularmente. Então, por falar nessa coisa da motivação, acho que dá para melhorar um pouco a motivação das pessoas quando o trabalho é multidisciplinar. Né? Eu acho que... Um pouco dessa união, porque a experiência que eu tive também foi bacana, porque o médico trabalhou muito perto, o Dr. Michel trabalhou muito perto do Silvio Alvim, não sei se o Silvio está por aí, mas também ele é do handball, foi campeão pan-americano de handball, meu personal lá na época que trabalhou com o Michel. Então, esse trabalho conjunto foi muito importante para mim, porque eu vejo lá o médico 2, 3 vezes por ano, só que o personal eu vejo todo ano. E assim, presencialmente eu estou com ele, mas assim, também... quando não estou presencial, ele passa para mim um WhatsApp, e aí, como é que foi a corrida, etc. Isso também rola, né? Sim. Eu acho esse ponto, assim, é o mundo ideal, né? Seria o mundo ideal para nós. Algumas clínicas, fora do Brasil, elas conseguem ter essa dinâmica. Algumas clínicas no Brasil já estão com essa proposta também. Mas ainda acho que é um pouco tímido pela dimensão e o potencial que nós temos e a nossa demanda, vamos dizer assim. Isso que você falou é tão verdadeiro que... Lembra o meu histórico? Eu falei, poxa, eu trouxe um professor de educação física para atender junto comigo. Né? E inclusive, hoje, o nosso modelo ele é 100% integrado com a educação física. Mas aí a educação física... que é um braço direito da medicina esportiva, quando a gente fala no âmbito hospitalar, ou no âmbito do atendimento médico. Por quê? Como você falou, depois de um determinado momento, se eu não tenho nenhuma doença, o indivíduo não tem nenhuma doença, diabetes, hipertensão, uma obesidade, uma artrose no joelho, enfim, ele não precisa do médico o tempo todo. Ele vai passar por uma avaliação, como você fez. Aliás, você é o caso, né? Você está bem, saúde, porque se cuida, tem os seus autocuidados, tem seu esclarecimento. Exatamente. E você procurou a sua orientação, recebeu a orientação e seguiu a orientação, e de tempo em tempo você faz uma manutenção. Quem está presente com você, porque é dinâmico e tem a evolução a todo instante, o corpo responde a uma adaptação positiva ao estímulo do esporte, do exercício físico, é o professor de educação física. Então, esse profissional é uma peça-chave, tem que estar muito interligado e falar uma língua semelhante.
A partir do momento que você tem essa dinâmica, já tem o seu conhecimento, já sabe o que você pode ou não pode fazer, aí você distancia do sistema de saúde e só faz uma ação. Só que aí entra o ponto positivo. A chance de você adquirir ou desenvolver uma doença crônica própria do envelhecimento, você pode ter certeza que vai ser muito menor do que se você não fizesse uma atividade física. Então, eu acho que esse é um ponto muito legal, muito bacana, e você falou, nutricionista, psicologia, a própria fisioterapia e o professor de educação física. Porque eu lembro que tem alguns médicos que têm até a formação em nutrição, né? São os nutrólogos, né? E até eles acumulam alguma coisa. Mas eu me lembro do médico que me atendeu, o Dr. Michel, ele falando, olha, eu vou fazer uma primeira avaliação por cima da tua alimentação e conforme você for evoluindo fisicamente, você vai precisar de uma nutricionista e eu vou introduzir ela, o nutricionista, a nutricionista, em algum momento. Então, eu acho que esse abraçar, né, de várias especialidades, eu acho que está muito na mão do médico de gerenciar isso, mas se o paciente não tiver com essa consciência, eu acho que é esse o grande trabalho, eu acho que é esse o trabalho bonito do trabalho do autocuidado, na questão de atividade física, é muito isso, é conscientizar as pessoas de como usar o recurso. É evidente que ele precisa encontrar um ambiente propício para isso, né? Ele precisa encontrar um médico que tenha a consciência de chamar um educador físico, que depois tenha a sensibilidade que a resposta vai melhorar se tiver um nutricionista, eventualmente quando tem alguma lesão, chamar um fisioterapeuta para recuperar dessa lesão com uma brevidade maior, e além da brevidade maior, também que não volte a ter outra lesão, ou minimize o risco de ter outra lesão. Então é sempre, eu acho que esse trabalho conjunto é muito legal. Agora, eu queria dar um outro exemplo para você comentar, que são das pessoas mais idosas, né? As pessoas mais idosas que às vezes ou praticaram alguma atividade física ao longo da vida e outras que começaram mais tardiamente. Daí eu vou dar até o exemplo da minha mãe. Minha mãe, 70 e alguns, começou a fazer atividade física, se não me engano, há uns 10 anos atrás, hidroginástica e tudo mais. E o desgaste de articulação de joelho dela já foi. Né? Os médicos mesmo já fizeram diagnóstico e tudo mais. Mas ela está lá na academia, agora não, né? Obviamente que está fechado, mas ela está na academia e teve uma vez que ela teve que fazer um exame assim, meio de emergência assim, e fez uma tomografia, um raio-x do joelho, e o médico desavisado, né, olhou assim, falou, a senhora pode ficar em pé? Posso, né? Ele olhou assim, ela falou, nossa, pela sua radiografia a senhora não deveria estar tendo movimento, né? Então, eu acho que, de novo, lógico, o médico que acompanha ela, o ortopedista, está sabendo o que está acontecendo e ela toma uma medicação para proteção, o condroidal, né? E também tem atividade física. Por outro lado, tem meu pai, que sempre fez atividade física, e se você der 10 quilômetros para ele andar, ele anda numa boa, né? Ele até anda reclamando que ele não sabe, ele está com medo que ele não sabe mais andar na rua, né? Quando ele voltar, ele não sabe direito onde que ele vai estar. Mas é por aí, e eu acho que uma outra coisa, só para completar, para você comentar da tua experiência desse pessoal mais idoso, de repente o pessoal que está ouvindo, ou é o caso de familiares, também tem a coisa da socialização, né? Que eu vejo, minha mãe sempre tem uma história para contar, de alguém na academia, e também tem o próprio personal, a própria professora delas, que sempre agita o grupo, faz festa junina, festa isso, festa aquilo, almoço e tal. Como é que é isso? Também rola isso? Como é que você vê no dia a dia da sua experiência? Você colocou aqui alguns pontos extremamente relevantes, né? Que a questão, então, o idoso que não fazia atividade, começou a fazer, aquele que fazia, parou e voltou a fazer, e a questão da socialização. Então, são alguns pontos que a gente pode destrinchar e tem muita coisa bacana em cima disso. A primeira coisa, o idoso, quando ele... Assim, a vida, ela vai chegando num determinado ponto, também é questão física, questão orgânica, questão de saúde. Numa média, aos 70 anos de idade, a gente começa a perder muita potência muscular, muita força. O vigor, ele de fato,
ele diminui muito. Então, a força de trabalho do indivíduo nessa faixa etária, hoje um pouco mais, antigamente era 60, hoje já está aos 70, para mais, não é que para, mas ela diminui. Ele vai tendo o quê? Uma restrição da sua atividade, ele tem uma mudança muito rápida do seu comportamento. E se o indivíduo não se prepara para esse momento, muitas vezes ele pode ter, pela própria questão emocional, começam a aparecer diversas doenças e ele pode até entrar em depressão. Então, o primeiro ponto, que aí é o ponto super importante, o indivíduo, quando ele vai para a prática de atividade física, se ele fazia, ótimo, se não fazia, também ótimo, porque o organismo tem uma adaptação fisiológica positiva, independente da idade que ele estiver fazendo a sua ginástica. Pode ser 70, 80, 90, 100 anos de idade. Eu nunca fiz ginástica. Primeiro chegar até os 100 sem nunca ter feito ginástica, alguma outra coisa ele fez, né? Mas muito bem, ele está lá, o vozinho, a vozinha começou a fazer. Vai ter resposta positiva proporcional à idade. Então esse é um lado muito bacana, muito positivo. Quando você tem o conceito do desgaste articular, que é a osteoartrite, hoje é o nome que é considerado técnico, ou artrose, né, o popular comenta, você pode ter uma resposta muito saudável para esse desgaste articular. E um exemplo que eu costumo dar, que um professor meu na residência ele falava, que a nossa articulação e o nosso músculo, ele se equivale a uma roda de um carro e o pneu. Então, o que quer dizer isso? Você pode ter uma Ferrari, supermotor, Pega a Fórmula 1, a Ferrari com a roda bonita, o pneu já está gasto, ele derrapa. Agora, você pega essa mesma Ferrari com uma roda que pode estar ali amassadinha, mas está um pneu novo, acabou de trocar o pneu no pit stop, o carro vai que vai. Então, a nossa resposta do organismo frente a isso, ela responde dessa maneira. O que precisa é do estímulo para o músculo se desenvolver. E outro ponto que você falou, que eu acho que aí, para mim, é tão importante quanto a ginástica, a hora que o indivíduo vai, os mais jovens, os mais idosos, eles vão para um ambiente de ginástica, o mais jovem, óbvio, ele vai trabalhar, está com problema na cabeça, de trabalho, vai aquela correria toda, mas o idoso, ele encontra os outros idosos ou as outras idosas, então ele tem um grupo. E esse grupo formado, é uma coisa sensacional. Assim, fazem festa de aniversário, eles comemoram, aí o dia que você está desanimado, alguém fala, não, mas eu tenho que ir porque meu grupo está lá, faz novas amizades, você tem empatia. Isso ajuda na motivação, né? Ajuda na motivação. É a motivação. As Olimpíadas do atleta de alto rendimento. Já chega um WhatsApp e fala, não vem hoje? Exatamente. Aí, né? Vai furar. Eu tenho que ir, é o compromisso. Então, esse aspecto, mesmo que... Aí tem um outro ponto que eu já posso até comentar, que, assim, o que motivar o indivíduo a fazer ginástica, né? Independente da faixa etária ou não. Hoje nós temos estudos que falam isso daí, já estão comprovados, já foram feitas pesquisas em cima disso. O indivíduo que nunca fez ginástica, independente da faixa etária, nunca fez. Então, aqui que a gente acha, eu não vou para a academia porque ela custa caro. Não é o fator, não é a barreira. A principal barreira é a distância. Então, quanto mais próximo da sua residência, não é nem do seu trabalho, da sua residência, mais fácil de você aderir a um programa de atividade física, ou uma academia, ou uma ginástica, qualquer coisa. E o segundo ponto também, que é muito importante, acho que é tão importante quanto o primeiro, é o acolhimento desse indivíduo. Então, você imagina assim, César, o exemplo que você deu da sua mãe. Ela foi lá, o médico falou que ela tinha que fazer ginástica e tal, passou no profissional, orientou. Se ela chegasse no ambiente, uma pessoa com mais idade, tal, apesar, né, de uma idosa jovem, vamos chamar assim, idosa pela faixa etária. Minha mãe agradece. Minha mãe agradece. Mas é verdade. Se ela chegasse numa academia, só com jovens, som alto, ela entra lá, olha, o que ela faz? Ela pode até aderir, mas a maioria volta. Agora, se ela chega lá, tem um professor capacitado, pega ela pela mão, explica o que é, o que não é, faz ela se sentir confortável naquele ambiente, aí fisgou e ela vai com certeza voltar porque se encontrou,
foi bem acolhida, foi bem recebida. Aí, diante disso, ela já vai conhecer o espaço, vai conhecer outras pessoas. Aí, então, o acolhimento... O Gilberto aqui, ele escreveu, motivação é igual a acolhimento. Acho que é bacana isso, essa jogada. Boa. Samir, deixa eu te dizer, tem umas questões aqui que estão sendo colocadas, vamos dar vazão à curiosidade do pessoal aqui. Um deles, benefício da atividade física para redução da pressão arterial. Olha, assim, nós temos a nossa população brasileira, 22% a 23% da população é hipertensa, tá? Alguns casos nós conseguimos, não muitos infelizmente, mas alguns casos nós conseguimos realmente equilibrar a pressão, porque tem vários fatores da pressão arterial. Não é só o fator genético, o fator genético é o mais importante, o fator hereditário, porque o indivíduo ele tem esse histórico e uma vez hipertenso ele tem grande chance de continuar hipertenso pro resto da vida. O problema são os fatores extrínsecos que levam à pressão, a elevação da pressão arterial. Então, os hábitos de vida, o sedentarismo, porque ele gera obesidade, ele gera uma alimentação inadequada. Então, são vários fatores que nós podemos encontrar. Mas assim, por exemplo, Samir, eu estava na pressão, a minha pressão arterial estava no limite também quando eu comecei. Estava lá 14, 15 por 9. Estava 14, 15 por 9. Já estava preocupante, 46 anos eu tinha na época. E aí, depois de 4 meses dessa atividade, ou seja, eu corria 2 vezes por semana, fazia exercício resistido, né, musculação 1 vez por semana e jogava tênis 1 vez por semana. Depois de 4 meses voltou e hoje está 12 por 7. Então aí, mas o que você está dizendo são várias coisas, né? Não é só corrida. São várias coisas. Não é só corrida. Então, por exemplo, você, aquilo que eu comentei, se você não estivesse fazendo a sua ginástica regular, provavelmente você viraria um hipertenso hoje. Uhum. Você seria um hipertenso, aí você teria que tomar medicamento para controlar a sua pressão. Tá? Então, o primeiro ponto, acho que é importante a gente deixar claro, assim, eu sou hipertenso, minha pressão sem remédio ela é 15 por 10, se eu tomo o remédio ela controla. Se eu fizer ginástica e tal, será que eu consigo tirar, eu deixo de ser hipertenso? Não é uma regra, mas tem uma grande vantagem. Se você, no seu caso, você não era hipertenso, poderia estar indo para um caminho de se tornar um hipertenso, você interrompeu, você fez uma prevenção, você tirou os fatores de risco provavelmente que estavam te levando a esse estado de uma pressão no limite. Agora, se o indivíduo ele se torna um hipertenso, tá? E ele faz ginástica, aí a gente tem o outro lado da moeda também, você tem que ter o benefício da atividade física. A chance de você ser um hipertenso controlado e a sua medicação ela não precisar, com o passar do tempo, aumentar, ou você não ter os malefícios da hipertensão controlada por remédio, que também pode ocasionar, você vai ter uma vida, com certeza, muito mais saudável. Então, você controla as doenças crônicas que surgem, como a diabetes. Uhum. Então, dificilmente você vai falar assim, olha, o indivíduo é diabético, ele deixou de ser. Uhum. Se ele tem uma glicemia alta, porque ele come mal, dorme mal, é estressado, é sedentário, é obeso, ele está com a glicemia elevada, mas ele não se tornou um diabético ainda. Sim. Ele começa a mudar o estilo de vida, faz ginástica, emagrece, muda o hábito, come bem, volta a glicemia. Agora, se ele se tornou um diabético, aí você vai ter que controlar essa diabetes com remédio. Se você interfere com exercício físico, aí você vai ter um controle melhor. Acho que é uma analogia muito parecida. Entendi. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, eu juro para você que não fui eu que fiz essa pergunta, porque parece que é uma coisa colada. Mas o pessoal está perguntando, doutor Samir, e o uso da máscara fazendo atividade física? Tem algum estudo que mostra que pode, não pode? Olha, eu estou brincando, se vocês estão assistindo, eu estou brincando com ele, porque, bom, ele vai responder. Tá. Não, na verdade é o seguinte, hoje até saiu um estudo a respeito disso, eu não consegui ler o estudo, mas ele é bem semelhante ao que a gente está planejando e nós estamos com um estudo encaminhado para essa questão, né? Então acho que é bem interessante. Vamos falar o que a gente sabe hoje, na prática. A teoria ainda não, porque tem um estudo muito bem feito para a gente determinar isso, é complexo, tem muitas variantes, então não vale a pena a gente nem citar aqui. Mas de uma maneira em geral, a máscara, ela tem 2 pontos. O indivíduo mais treinado, com mais reserva, tá, pulmonar, quer dizer, aquele indivíduo mais capacitado,
Se ele vai caminhar com outro, tá? Com outro indivíduo menos capacitado, menos condicionado fisicamente, esse com mais reserva aguenta caminhar mais com a máscara do que esse daqui. O segundo, menos treinado, ele já quer tirar aquela sensação de sufoco que ela ocasiona, por quê? É como você fala, quando você está fazendo uma caminhada firme ou uma corrida, se você aumenta a intensidade da corrida, você fica ofegante, a respiração aumenta muito. Se você vai num ritmo mais tranquilo, ela vai mais devagar. Então, se o indivíduo menos treinado, ele precisa uma troca de oxigênio, de gases maior do que o outro indivíduo, ele vai sentir mais sufocado, ele vai precisar tirar a máscara para entrar mais oxigênio com mais velocidade. Então, diante desse fator, é um ponto. O segundo ponto, quando você corre com uma máscara ou faz a ginástica, existe uma umidade, que aquilo gera um desconforto também. Você não consegue fazer a inspiração do ar de uma maneira muito eficiente ou aquilo que te dá a sensação de bem-estar. Então, a máscara, ela se torna uma questão individual, tá? Se você vai fazer sua ginástica e se sente bem fazendo com a máscara, você pode usar. Se você não vai fazer sua ginástica e não se sente bem com a máscara, você tira. Esse é um ponto. Só que nós estamos vivendo uma pandemia, né? E aí, o que eu faço? Poxa, mas será que o local que eu vou fazer ginástica permite eu não usar a máscara? Não permite. Então, você tem que usar. Mas eu não consigo fazer se eu não uso. Então, você não vai fazer. Nós estamos vivendo um dilema digamos assim, na sociedade em relação ao uso de máscara ou não. Vamos dar um exemplo prático. O indivíduo vai, aqui em São Paulo, nós temos o Parque do Ibirapuera, diferente do seu parque privado aí na sua esquina da sua casa, que também é bem agradável, mas nós vamos ao parque aqui fazer uma caminhada no entorno, porque acho que o parque ainda não está aberto. Você anda na calçada. Aí você tem um indivíduo com máscara e você fala, eu vou andar sem máscara. Aí você vem, na tua contramão, vem um outro indivíduo sem máscara. Você fala, poxa, será que eu vou ficar na mesma calçada que ele? Aí esse indivíduo, a 5 metros de você, ele espirra. E você vai cruzar com ele. Pânico. Como é que você se sente? E aí, Pânico. O que você faz? Então, é difícil. Caio no chão, difícil. Não sei. Cai no chão. É complicado. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso, tem que ter um pouco de paciência até que a situação se normalize. Mas está rolando estudo, né? Para a gente Estamos fazendo esse estudo. Rapidamente, esse estudo a gente vai fazer com um grupo, estamos programando fazer com um grupo de 20 indivíduos que vão fazer aquele teste ergospirométrico, que usa aquela máscara e você capta toda a troca de oxigênio e gás carbônico que ele tem e mede isso daí. Então nós vamos fazer 20 testes sem a máscara e nos mesmos indivíduos 20 testes usando uma máscara de proteção facial, além do adaptador do ergospirométrico, e a gente vai monitorar se tem prejuízo na troca gasosa desses dois indivíduos. Então acho que esse estudo deve ficar pronto talvez aí em mais uns 30 dias, a gente já deve ter uma prévia do resultado. A gente te chama. Samir, eu vou engatar uma pergunta com no roteiro que eu tinha feito aqui. Eu sempre ouvi que antes de começar qualquer atividade física, é bom você consultar um médico, né? E aí, porque isso pode ter riscos e tudo. Eu queria que você apontasse quais são os principais riscos de fazer uma atividade física. Eu estou vendo aqui o pessoal, vai e se joga, né? O cara está sem detalhe, vai e se joga, vai com ou sem máscara, né? Dá o louco, né? Toca o louco e vai. Mas assim, eu queria que você comentasse, porque quando eu fui fazer as avaliações, eu nunca percebi essa conexão entre o médico e os demais profissionais, né? Então acho que isso acabava perdendo um pouco da conexão. Tá bom, eu vou no médico, faço, ele diz que o risco é baixo, eu posso fazer atividade física. Mas depois ninguém cobra um acompanhamento, não? Então são duas perguntas de uma só. Os riscos da gente ir lá e tocar o louco e começar a fazer sozinho, e a outra, como é que o pessoal que está assistindo aqui e vai assistir posteriormente, o que eles precisariam fazer, eles individualmente, para articular esses profissionais para ter um resultado melhor. Seja o resultado que a pessoa queira ter. Baixar a pressão, melhorar a glicemia, caber nas roupas, ou correr uma maratona, etc. Qual é a tua recomendação? Então, essa é uma grande discussão, uma discussão muito saudável, e a gente debate isso sempre, em todos os congressos, os riscos do início da atividade física, e é o que a gente chama de avaliação pré-participação. Tá?
uma avaliação pré-participação, excetuando o atleta de alto rendimento, acho que outro capítulo, não é o nosso caso agora, mas também pode servir de alguma informação. O que acontece? Nós, muitas vezes, a gente fala assim, não é besteira, eu vou fazer meu exame médico, mas eu estou bem, estou saudável, eu não preciso fazer o exame porque eu estou bem. O grande problema da atividade da avaliação pré-participação é identificar situações silenciosas que nós não percebemos numa situação normal. Ou seja, você vai ao trabalho, você anda um quarteirão, você está em casa, eventualmente faz uma atividadezinha regular e tal. A partir do momento que você começa a fazer uma atividade física 3, 4 vezes por semana, e é natural que você vai fazendo essa atividade, você vai tendo um condicionamento físico, você vai aumentando a intensidade dessa atividade. E você não tem noção, a gente não tem noção como funciona o coração numa situação de estresse físico, né, estresse da dinâmica dele, um pouco maior ou maior do que a situação normal. Aí você está num belo dia, você fala assim, putz, o meu amigo, eu já vou dar aquele 10 minutos a mais, ou daquela corrida, você entra numa exaustão. E a gente não sabe como funciona o seu coração, o coração dos indivíduos nesse ponto. Então, a avaliação pré-participação é para tentar minimizar os riscos de um mal súbito, de uma morte súbita, inclusive, tá? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que também é interessante, o brasileiro não tem o hábito ainda de fazer avaliação preventiva. Ou seja, o que você faz? Eu vou ao meu médico regularmente a cada ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos, para saber se está tudo bem. Você chega lá e fala, pois não, o que tem? Doutor, eu não tenho nada, eu estou bem, conta alguma coisa. Eu vim aqui fazer meus exames, minha avaliação de rotina. E às vezes essa avaliação pré-participação, por incrível que pareça, César, pode ser a única vez que o indivíduo vai ao médico sem ele estar doente, na vida dele. Então é um momento importante que você pode ter desse contato, e olha quanta coisa você teve de esclarecimento em relação a uma consulta que você foi fazer para melhorar sua performance ou buscar orientação. Então, nesse ponto, eu entendo dessa forma. É importante, sim, a gente não pode desprezar. E uma morte que a gente evita, meu amigo, claro, vale por todas as outras que passaram lá e falaram, putz, foi uma besteira, não devia ter ido. Não é bem assim. E aí, em relação à integração que você falou, acho que cabe aí, são duas coisas. A sociedade ainda ela precisa amadurecer essa integração. A sociedade, que eu digo, os profissionais, né? Você ter gente do seu relacionamento. Vou dar um exemplo. O ortopedista, quando ele atua, normalmente ele tem um fisioterapeuta ou uma equipe de fisioterapia que ele confia, que ele tem à disposição, que ele sabe o trabalho de cada um. Existe uma integração já estabelecida, isso de longa data. Quando você trabalha na medicina do exercício, que ela tem um aspecto educativo e preventivo, também faz parte da formação do médico de esporte ter contato com equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então, eu acho que isso é uma tendência que deve acontecer, a gente espera que isso aconteça, e eu também falo com muita segurança, assim, muita tranquilidade. Quando a gente trabalha com a ajuda dos profissionais que complementam a situação, o benefício do paciente é gigantesco, é uma coisa assim que muda completamente. É verdade, mas assim, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que essa é uma das iniciativas dessa live. Eu sempre fico me perguntando, será que o mundo precisa de mais uma live, que dirá minha? Eu acho que eu não vou fazer mais, etc. Mas eu acho que essa é que é a luta, porque eu acho que a gente não pode generalizar nunca, mas nós aqui, provavelmente essas pessoas que estão participando aqui, a gente poderia sim, a gente tem acesso, tanto do ponto de vista de consciência, como do acesso aos profissionais, de fazer essa articulação por nós próprios. E começar uma forçação de barra de baixo para cima, não? Ou seja, eu conheço um personal trainer, eu conheço aquele médico, cabe muito mais a uma atitude minha de começar a fazer isso. É verdade que quando você fala isso em escala de população em massa, não tem jeito. Aí os planos de saúde precisariam fazer isso, o governo precisaria fazer isso nas diversas esferas, mas eu acho que dá para fazer alguma coisa por nós próprios, né? Porque sempre tem que ter um começo, né? Sim, eu acho que está mudando, César, por incrível que pareça, é lento, mas está mudando, e nós temos algumas intenções de políticas públicas voltadas para esse objetivo. Até eu tive algumas reuniões recentes a respeito disso,
Eu acredito que a pandemia, principalmente, deu uma catalisada, acelerou bastante esse processo de falar, opa, é melhor prevenir. Entendi. Se eu prevenir, eu vou ter ganho. Tá? E o gestor de saúde, o privado principalmente, ele tem uma preocupação muito grande com custo. Então, quando você previne, você economiza. Você sabe que eu publiquei um artigo essa semana, foi publicado na revista Veja Saúde, falando o que eu estava dizendo exatamente isso. Nós precisamos investir, realizar, publicar e debater estudos que mostrem essa viabilidade econômica que tem. E no caso lá, eu estava falando de um dos pilares do autocuidado, que é o acesso aos MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, que para cada real gasto se economiza 7 do sistema de saúde. Nós vimos agora, e o que você estava dizendo agora há pouco aí, de você vai aumentando a intensidade e você vai percebendo, né, o quanto de desgaste você tem, até para evitar uma fadiga excessiva, etc. Isso também é autocuidado. É um outro pilar de autocuidado. Você vê que... porque eu resolvi fazer essa história toda aqui, porque eu comecei a ver, e você falou de pandemia, por isso que eu peguei esse caminho, toda hora que eu olhava na televisão, tudo era autocuidado. Olha, lava as mãos, é higiene, que é um dos pilares, é autocuidado. Olha, as pessoas que estão com o sistema imunitário mais bem preparado, estão mais bem preparados para enfrentar a pandemia. Então, como é que você melhora o sistema imunitário? Fazendo atividade física, se alimentando e dormindo. E isso é autocuidado também. E assim sucessivamente, né? Então, acho que a questão dessa otimização do sistema de saúde, até porque antes do Covid, nós já estávamos reféns de um sistema de saúde deficitário. Eu vou te dizer, eu estou vivendo aqui em Portugal já há 2 anos, o sistema de saúde público aqui é excelente, mas mesmo assim está sempre no limite. Então, se a gente não começar a pensar de uma maneira diferente, proativa, nós como cidadãos, e começar a aplicar esse tipo de conceito, por isso que eu estou enchendo o saco de todo mundo, falando, olha, você precisa ter o autocuidado, tem os pilares. O pilar é um framework que ajuda, né? Isso também é o conhecimento, né? Então é um processo de educação. Você sabe, César, que eu participei de um congresso mundial recentemente, que foi aqui no Brasil, congresso da especialidade, e eu fui a esse congresso, na minha participação, mas aquilo que eu assisti, eu fui buscar o que os líderes dos 5 continentes fazem na especialidade na medicina esportiva. E o que me chamou a atenção foi o grupo da Ásia, de Hong Kong, que é liderado por Hong Kong, um grupo grande, muito bem estruturado. Então, o que eles fazem? A medicina esportiva vai às escolas ensinar as crianças por que é importante para a saúde fazer ginástica. Acho que o professor de educação física pode ter esse papel e na verdade, é uma liderança. Mas a criança, quando nasce, ela se alfabetiza, vamos chamar assim, sabendo esse conceito. Então, quando ela chega na idade adulta, ela já sabe disso. Opa, é igual o cigarro. Se eu fumar, hoje todo mundo sabe que faz mal. Antigamente não sabia. Então, é um processo de educação. Quando você entra nesse processo de educação, responde aquela tua pergunta que era, mas como que eu venho de baixo para cima, eu que vou cobrar? Tem que ser assim também. Então, num contexto, todos fazem parte de um processo, não é só o governo, o brasileiro também. Fala do brasileiro que ele está aqui, né? Eu fico parado, é obrigação do governo. Não é obrigação de todos. A sociedade e o governo tem que ter iniciativa privada. Todos são envolvidos e estamos no mesmo barco. É verdade. Então, acho que é um ponto bem interessante. Samir, o tempo voa e eu quero te dar um tempo legal para a gente, que é só dicas e recomendações para as pessoas aplicarem o autocuidado no pilar de atividade física. Queria que você usasse aqui esse tempo para dizer para o povo, você que é um cara que vive a medicina esportiva de alto rendimento, mas também das pessoas comuns há tantos anos, você já viu tantos casos, você tem a tua tese de mestrado que é maravilhosa, que traz uma luz assim, para o sistema de saúde, para essa otimização do sistema de saúde. Eu queria que você dissesse aqui, nesses minutos que a gente tem aqui para terminar, antes de terminar, colocar essa questão. O que as pessoas deveriam fazer do teu ponto de vista? Tá. Eu queria, antes de falar que você vai fazer uma pergunta, que o motivo da nossa live aqui é se exercício é remédio, né? Sim.
Sim. Se você vai fazer essa pergunta no final, eu tenho que estar preparado. Vou fazer. Mas eu acho assim, o exercício físico, de uma maneira geral, ele tem que ter motivação. E se me permite contar um case aqui, que eu acho que é interessante, porque a gente vê, às vezes fala exercício físico só para o indivíduo sadio, atleta, eu vou correr, vou ficar malhado, corpo, né, entrar nas roupas e tal. Eu tenho um amigo, ele foi atleta profissional, ele já está com seus 70 e poucos anos hoje, 76 mais ou menos, foi campeão mundial de uma modalidade. Eu não vou citar o nome dele porque eu não conversei com ele, não sei se ele pode me autorizar. Claro. E ele teve uma doença muito séria, uma infecção, Guillain-Barré, uma virose que o indivíduo pega e paralisa o sistema nervoso central e ele para de respirar. Isso é um caso de emergência, não é nem urgência, ele precisa ir, foi para a UTI, ficou entubado, e naquele momento que ele estava do desmame, né, começa a tirar o tubo, não vai diminuindo a medicação, então ele tem momentos de consciência. Nesses momentos de consciência, ele falou assim, eu vou me ajudar. E ele lembrou, quando ele treinava, cada vez que ele fazia um movimento, um gesto esportivo, ele queria melhorar o gesto esportivo dele, então ele se cobrava diante disso. Só que ele estava numa situação extrema do lado oposto a um campeonato mundial, ele estava na outra ponta. E ele falava assim, eu vou ficar tanto tempo sem respirar com a máquina, eu vou tentar me esforçar e respirar sozinho. Ele fazia uma vez. No outro momento eu falava, eu fiz uma, eu vou fazer duas. No outro momento eu fiz duas, eu vou fazer três. Então essa superação que ele tinha no estado absolutamente crítico, ele confessou depois, ele comenta com muita emoção, que foi devido ao esporte e o que ele teve, o aprendizado, que ele fez isso. Então eu acho que é um caso muito bacana, que diante da sua pergunta, eu acho que assim, o conhecimento que nós precisamos ter, e nós sabemos disso, desde o indivíduo que tem aquela fase, né, chamada de pré-contemplação, ou seja, eu estou bem, não quero saber de nada, não me amola. Esse indivíduo é o mais difícil, mas você tem que pegar ele na mão e dar condições para que ele desenvolva uma motivação para que ele possa fazer sua ginástica, até o indivíduo que está fazendo a sua atividade física e ele se mantenha motivado para fazer atividade física. Então, a busca de uma motivação, eu acho que é um ponto muito importante. Isso vai do conhecimento, saber, eu vou fazer ginástica, não é porque eu preciso fazer, é porque me faz bem. Hoje é como eu dormir, como eu me alimentar, e se eu não fizer, eu vou ter alguma repercussão negativa. Então, eu acho que esse conhecimento e saber cada vez mais e que tipo de ginástica e buscar atalhos para você tirar as suas barreiras que impeçam de fazer sua atividade física, acho que é um ponto muito importante. E a medicina esportiva, a medicina do exercício do esporte, ela veio para orientar esse processo, ajudar os pacientes, ajudar o sistema para melhorar a prática, a adesão e a manutenção do programa de atividade física regular. Sensacional. Eu costumo dizer que o melhor plano de previdência, a Roberta acabou de dizer aqui, que o exercício é a poupança da vida, é mais ou menos o que eu acredito também, que assim, é o melhor plano de previdência que você tem, porque você vai continuar caminhando, vai continuar alegre, vai continuar oxigenando o cérebro, isso só tem benefícios. Pergunta final. Samir, afinal de contas, exercício físico é ou não é um remédio? Pô, já não acabou o nosso tempo, César? Tá acabando, falta 3 minutos. Olha, remédio é algo que melhora a saúde do indivíduo, né? Então, o exercício físico, sem dúvida, ele traz benefícios. A gente precisa ter, esse é um tema que já foi muito discutido, inclusive na Academia Americana de Medicina Esportiva, então é um assunto muito bacana. O que a gente precisa tomar cuidado é para o remédio ser na dose certa. Nem não usar o remédio exercício físico e não exceder no remédio exercício físico. Então a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio, mas eu não tenho a mínima dúvida, você acabou de responder que a melhor previdência que nós temos é o exercício físico, porque ele traz socialização, traz o bem-estar, ele traz saúde, ele melhora a oxigenação, melhora a autoestima, tira o indivíduo da depressão, tudo que você pode imaginar, mesmo sem acreditar o indivíduo, ele fala, isso aí não vale nada, ele começa a fazer, faz uma vez, faz duas, faz três, são 6 semanas, são 12 treinamentos, a hora que ele faz 12 treinamentos, ele já percebe os benefícios que ele tem do exercício físico. Então,
Gente, um remédio melhor do que esse não tem. Né? É uma questão que eu acho que a gente tem que incorporar. Eu vejo hoje o exercício físico, para finalizar, o sedentário, vamos dizer assim. Eu faço uma analogia, daqui a um tempo, ainda precisa um pouquinho mais de tempo, o sedentário vai ser igual o indivíduo que é tabagista. Você hoje, graças a Deus, está diminuindo o tabagismo, pelo menos aqui no Brasil, na Europa, acho que talvez não em alguns lugares, mas você olha assim, poxa, você fuma, quer dizer, você não faz ginástica, eu acho que está se aproximando desse conceito. Tomara que sim, tomara que sim. Legal. Né? Samir, eu só tenho que te agradecer demais a tua gentileza, você compartilhar com a gente aqui esse conteúdo maravilhoso. Assim, é um cara único, Samir. Eu tenho o orgulho de dizer que ele é meu amigo, cara sensacional. Estava comigo no dia que eu recebi uma das piores notícias da minha vida, que foi a morte da minha avó, mas estava contigo e foi confortante estar contigo, que já a notícia de impacto você estava junto, nunca mais vou esquecer daquelas palavras. E assim, gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até agora com a gente aqui, ouvindo esse nosso bate-papo aqui. Espero que tenham aprendido alguma coisa, tenha servido para alguma coisa. E na semana que vem, na quinta-feira que vem, eu vou estar aqui de novo, e agora falando de autocuidado na farmácia. Sim, então, acho que todo mundo aqui vai na farmácia, né? Pelo menos uma vez por mês, todo mundo vai na farmácia. E na semana que vem eu vou falar com um craque do varejo, o Edson Tamassia, que é um dos caras que seguramente mais conhece farmácias no Brasil, serviços prestados, a questão do digital, etc. Então, vamos estar junto na próxima semana. Estão me avisando aqui que nós temos mais 53 segundos. Samir, super obrigado de novo. Valeu mesmo. Beijo no coração. Obrigado por todo mundo que acompanha a nossa live. Um abraço e até a próxima. Obrigado, César. Um abração também. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.